Fala pessoal, antes da gente ir para o nosso terceiro vídeo, eu queria fazer um parênteses. Tem um tema aí para quem está acompanhando o nosso calendário e os feriados, que eu não posso deixar de passar em branco, que é a Páscoa. Eu sou Leonardo Rossi, falando aqui do Consciência Hebraica diretamente através do canal do Infinito Amor. E o que eu queria tratar da Páscoa, na verdade, é a gente remeter ao significado dela, né? Mas aí indo até um pouco mais atrás, porque geralmente quando a gente fala vamos ressignificar a Páscoa, vamos pegar o significado real da Páscoa, a gente acaba caindo naquela história que a gente já conhece, da salvação, o conto de fada do cristianismo, entre aspas, né? Que na verdade não tem coelhinho da Páscoa, que não tem ovo da Páscoa. Só que eu queria trazer esse significado de uma maneira um pouco mais viva, de uma maneira um pouco mais real e um pouco até mais contextualizada, tá? Eu quero puxar lá para antes até, antes da gente entrar nessa parte da história que é a mais bonita, que é a mais essencial, que é a mais linda, que é o do significado, da ressignificação que foi dada pelo cristianismo desse evento. Bom, vamos lá para trás, né? Tem um personagem muito famoso, aí, familiar nosso aí da sessão da tarde, da historinha que a gente escuta desde criança, que se chama Moisés, tá? Moisés foi um grande líder egípcio, só que não era egípcio. Moisés, na verdade, a história dele remete ao seguinte: lá no passado, um outro personagem chamado José, ele sai da região onde ele vive com sua família, por motivos que a gente vai desenvolver ainda em próximos vídeos. Ele sai da região onde ele mora com a família e ele vai em direção ao Egito, né? Não por livre e espontânea vontade, mas isso acontece. E no Egito ele se desenvolve, ele cresce, ele se torna uma das grandes lideranças ali da região. E um tempo depois a família dele vem também do Egito e essa família se instala aí. Essa família cresce e se multiplica, né? E aí, como era comum na cultura das civilizações antigas, e o Egito não era diferente, a gente está falando do Egito das pirâmides, do faraó, das esfinges e por aí vai. Não era diferente, né? Em um dado momento, com uma população que começou a crescer muito, né? José tinha uma família que começou a crescer, começou a se desenvolver. Essa família hebraica, ela começou a crescer dentro do seio egípcio. E naturalmente, como era de costume das civilizações antigas, os egípcios começaram a escravizar os hebreus, naturalmente por medo de que eles se tornassem uma população muito relevante, que eles, por sua vez, dominassem os egípcios. Só que Deus, ele tinha um plano muito específico para essa população hebreia, né? Ele tinha um propósito muito específico para essa população, para poder remir todas as outras populações. É óbvio que Deus olhava todos os povos de maneira econômica, mas ele precisava escolher, no universo de bilhões de anos-luz, uma Via Láctea. Dessa Via Láctea ele tinha que escolher um planeta, desse planeta um continente, desse continente um país, desse país uma região, dessa região um casal, uma linha genética específica. E isso ele já estava fazendo através desse povo hebreu, que começou a crescer lá dentro do Egito, né? Em um dado momento, Deus chega em Moisés e fala: olha, Moisés, a gente precisa tirar esse povo da escravidão que ele está passando pelo Egito, porque eu tenho um propósito específico para esse povo conseguir acessar todos os outros povos do mundo, de uma maneira, da maneira espiritual que eles vão fazer isso. Então vamos fazer o seguinte, vamos pedir para o faraó, vamos negociar com o faraó essa libertação. O faraó, claramente, obviamente, ele foi duro, disse não. E aí vem as 10 pragas do Egito, as famosas 10 pragas do Egito. Eu quero falar sobre a 10ª praga. A 10ª praga é a que traz o significado da Páscoa judaica, que dá origem à nossa Páscoa cristã hoje, e a ressignificação que é dada a ela. A 10ª praga, ela se deu da seguinte maneira: Deus vira para Moisés e fala o seguinte: avisa o faraó que eu vou passar o meu anjo da morte vai passar pelo Egito, e ele vai levar a vida do primogênito, ou seja, do primeiro gerado, ou seja, do filho mais velho de cada família, homem. E o primeiro gerado também entre os animais. Então o espírito da morte passaria tanto para egípcios quanto para hebreus,
e ele levaria consigo a vida desses primogênitos, tá? E ele avisa o faraó e avisa o povo. Da mesma maneira, ele avisa como essa população poderia se livrar dessa desgraça, né? Então ele diz o seguinte, a orientação de Deus é o seguinte: pegue um cordeiro, mate esse cordeiro, o animal cordeiro, pegue o sangue desse cordeiro e faça uma aspersão ali, derrame o sangue do cordeiro sobre o madeiro das portas, sobre o umbral das portas. Seria através desse sangue derramado que qualquer família que o anjo da morte passasse em frente, ele ignoraria aquela família e não levaria o primeiro gerado, o primogênito. Dito e feito, né? As famílias que realmente mataram o cordeiro, pegaram o seu sangue e usaram como sinal de suas portas, o anjo da morte passou ignorando completamente aquela família, o primogênito. Já os que não fizeram isso, que não exerceram uma confiança nessa recomendação, o anjo da morte levou o primogênito. Nesse dado momento, obviamente, os egípcios ignoraram muito mais a recomendação do que os hebreus. Então houve uma desestabilização social muito grande. E aí que Moisés aproveita e sai com o povo, né, a atravessar o deserto, entre o sol do deserto e o sonho de chegar, e a esperança desse povo, vinha uma nuvem a todo momento para protegê-los. E entre o frio do deserto e o sonho de chegar, um fogo vinha queimando para proteger também durante toda essa passagem. E aí eles chegam em um dado momento no Mar Morto, que é a famosa história, né? No Mar Vermelho, que é aquela famosa história em que ele é aberto, que o mar se abre para a passagem da população ali dos hebreus em direção ao outro lado. Bom, mas a Páscoa judaica, ela celebra especificamente, de maneira muito específica, essa morte desse cordeiro. Esse cordeiro é desse animal que é morto através desse sangue, e esse sangue trazendo salvação para toda essa população. É muito interessante porque o cristianismo, em seguida, ele vem ressignificar essa Páscoa. Ele ressignifica o cordeiro, esse cordeiro passa a ser um ser humano, o sangue desse cordeiro se torna efetivamente o sangue desse ser humano, e é através desse sangue que não só famílias e não só primogênitos, mas toda a humanidade se torna apta a ser salva, ela ganha a capacidade de ser salva através desse sangue que é derramado sobre esse madeiro, sobre essa porta. E é sobre esse ressignificado maravilhoso e lindo que eu quero tratar no nosso próximo vídeo, mais próximo da Páscoa, né? Esse personagem, esse cordeiro, é o Cristo, é Jesus. E esse sangue é o próprio sangue dele, que foi derramado numa cruz, que foi derramado numa madeira, né? Que antes era a porta e agora era a cruz. E olha que interessante, porta é lugar de passagem, né? De interlocução. E a cruz é isso, né? É essa figura de interlocução, de intermediação, né? E o sangue é do próprio Cristo, e o ser humano é o próprio Cristo. E ele, como um bom judeu, Jesus era judeu, ele vai celebrar essa Páscoa, né? Porque a partir disso se é celebrado todos os anos a lembrança desse cordeiro morto para remissão de pecado, para salvação, né? E Jesus celebrava isso. Só que ele tinha total consciência de que em um dado momento aquele animal já não seria, ele não seria o significado, o animal perderia o significado dele, e o novo animal que deveria ser imolado era ele, né? Todo esse cordeiro, ele, durante milhares de anos representou a figura dele. Em um dado momento ele chegaria e o sacrifício de animal não mais perderia o sentido completamente, porque quem seria imolado seria ele de uma maneira última e definitiva. E depois disso nunca mais nenhum animal necessitaria ser imolado como uma representação, né? Esse animal, ele profetizava, que a gente chama, né? Ele trazia, ele era uma metáfora do que estava por vir, que era a figura desse homem, né? E Jesus vai em direção a onde isso é celebrado. Essa celebração da Páscoa judaica, ela era celebrada em um lugar muito específico do mundo, e é sobre isso que a gente vai falar no nosso próximo encontro. Pessoal, espero que tenha sido bem divertido, informativo. Eu sou Leonardo Rossi, falando do canal Infinito Amor. Um abraço.